e nós vamos refletir um pouco entre os versículos 7 e o 12. Eu estou seguindo uma divisão que alguns estudiosos, comentaristas têm feito deste salmo. Eles o dividem do versículo 1 e 2, a grandeza de Deus, a eternidade de Deus. Do versículo 3 ao 6, eles falam da nossa transitoriedade como seres humanos, somos pó e ao pó retornamos. E do versículo 7 até o 12, geralmente se pensa na questão do pecado humano. E ele, no versículo 7, ele é muito claro em dizer: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então, este salmo, escrito por Moisés, como eu já disse anteriormente, é o mais antigo do livro de Salmos, e porque Moisés é o primeiro autor e o salmo é atribuído a ele. E este salmo, o tema dele é, no geral, a eternidade de Deus e o quanto a vida humana é passageira, é transitória. Então aqui, dos versículos 7 ao versículo 12, nós podemos dizer aquilo que se afirma em todas as Sagradas Escrituras. O pecado humano provoca a ira de Deus. E não só provocou, mas ele continua provocando a ira de Deus. E nós aprendemos aqui, como disse Moisés, pois somos consumidos pela tua ira, e todos os nossos dias passam na tua ira. A ira de Deus é a manifestação da sua contrariedade diante da transgressão humana, do pecado humano. E a ira de Deus, ela traz sobre os homens o juízo de Deus, o seu julgamento, consequentemente, a condenação. Quando o homem pecou, Deus mostrou essa contrariedade, dizendo: você não pode mais viver aqui no jardim que eu preparei para você. Você não pode mais continuar aqui porque você me desobedeceu, transgrediu. A isso dá-se o nome de pecado, e pecado original. Então Deus expulsou o homem do jardim. E o que Moisés nos diz aqui de sermos consumidos pela ira de Deus, nós aprendemos desde cedo que o homem, ele está, quando fora de Cristo, antes da sua conversão, o homem está debaixo da maldição de Deus. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado humano e o homem está debaixo da maldição de Deus. O homem naturalmente não é abençoado. A bênção da vida, a bênção da existência, isto é, concessão da maravilhosa graça de Deus. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele que rejeita o Filho de Deus, sobre ele ou nele habita a ira de Deus. A pessoa que rejeita Jesus é moradia da ira de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta primeira aos Tessalonicenses, ele disse que Jesus é o único que pode nos livrar da ira futura. Então, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, pensamos na ira de Deus, na expulsão do homem do Éden, na destruição do mundo pelo dilúvio, na destruição de Sodoma e Gomorra, sob o derramamento da ira de Deus, quando a gente pensa em Israel que foi levado cativo para a Babilônia, e isso por causa do pecado, a gente percebe ali a ira de Deus. Jesus foi levado à cruz sob a ira de Deus contra a humanidade, mas Jesus foi levado à cruz para expiar nossos pecados. Então, onde é
que nós encontramos Jesus nesse texto? Nós observamos que o salmista, ele nos diz que nossos dias se passam na ira de Deus. Ora, nós vemos na cruz, exatamente na cruz, a demonstração da graça de Deus. Viver neste mundo, num mundo condenado e de maldição, um mundo que vive contra Deus, é viver por concessão de Deus, é viver por bondade de Deus, e isto é graça, não é? Isto é graça. Depois ele diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Irmãos, uma coisa é certa: nós escondemos nossos corpos. Algumas pessoas têm vergonha do próprio corpo por causa de algum defeito, alguma mancha, alguma coisa e outra. Mas perante Deus, nós estamos todos desnudos, estamos despidos diante de Deus. E como que Deus nos suporta quando Ele contempla em nós, no ser humano, uma vida, um ser humano que é dominado pelo pecado, da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés, na linguagem de Isaías capítulo 1, não há nenhuma parte sã. Em Isaías 59 diz que nossos melhores atos de justiça não passam de trapos de imundícia para trapos sujos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele ainda nos abençoa a todos, indistintamente, com a chuva, com o sol, com o ar que nós respiramos, com todas as bênçãos espirituais para aqueles que estão em Cristo, com o perdão de pecados, a justificação, a santificação para aqueles que receberam o Senhor. Então nós estamos completamente despidos, desnudos perante os olhos de Deus, diante de quem nada pode se esconder. Não importa se faz a cama nas trevas, se vá para o inferno, ou não tem lugar. Deus nos enxerga a todos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Somente a graça de Deus preserva a nossa vida e as condições vitais neste mundo. Eu fui afetado pelo veneno desse mosquitinho que transmite a Zika vírus. Até hoje eu estou sentindo as sequelas, minhas pernas ainda estão inchadas, pés inchados, há dores. Há outras pessoas que eu tenho notícia de que estão aí há mais de um ano padecendo disto. Este vírus da Covid, novo coronavírus, meu Deus, olha o que ele tem feito com a população, com o mundo inteiro. Se não fosse a graça de Deus nos preservar, dar inteligência para que o homem possa pensar em estratégias, protocolos, meios para evitar maior contaminação, isolando-se, tomando os cuidados, a vida já teria se acabado. Mas Deus é misericordioso e tem nos dado isto. Então, o pecado provocou a ira de Deus, mas a sua graça ainda contém e haverá sempre de conter o derramamento desta ira. Porque quando Deus derrama a sua ira, acaba-se tudo. O dilúvio levou os povos antediluvianos embora. Como eu já mencionei, o fogo destruiu completamente Sodoma e Gomorra e ninguém nunca mais achou aquele lugar. Depois ele diz dessa transitoriedade nossa, rapidez, os nossos dias, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Algumas pessoas, por muito vigor, chegam a 80. Nós temos notícia de pessoas aí vivendo 90 e tantos anos, 100, alguns passam, mas ele fala, o melhor neste caso, de quem ultrapassa os 80, é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Meus irmãos, qual prazer que ainda tem uma pessoa ao viver depois dos 80 ou 90 anos? Perde os dentes,
não consegue mais comer, mastigar uma carne, comer um churrasco, a visão vai embora, muita coisa vai acabando, o vigor, os prazeres. Por isso que o autor de Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais diga, não tenho neles contentamento. O homem perde esse prazer. Por quê? Porque o pecado tirou-nos de nós o prazer de viver, o prazer de gozar as coisas segundo Deus. O pecado trouxe ao homem uma outra forma de prazer. O homem encontra prazer na bebedeira. Que coisa mais esquisita, um sujeito encher a cara de álcool, bebida alcoólica, beber, e cai no chão, urina na roupa, vomita, cachorro vem e lambe, arranja confusão em casa, perde o emprego por causa disso, o sujeito entra aí nos vícios das drogas e se acaba. Às vezes uma pessoa famosa, rica, gasta o dinheiro, às vezes gasta aí 300, 500 reais por dia ou mais do que isso. Que prazer bobo é esse? Em que a pessoa bebe, perde a noção, perde a racionalidade, perde a consciência da realidade, mas é este tipo de prazer que o homem encontra no pecado. Mas quando o Senhor opera em nós, graças a Deus ele opera. Olha, nós temos prazer em ler a palavra, nós temos prazer em nos reunir com os irmãos, estamos sentindo saudade de uma reunião presencial, nós temos prazer em não fazer besteira, em não cometer pecado, embora o pecado possa trazer uma certa forma de prazer, mas é um prazer que mata, que destrói, que quebra a alegria. Então o pecado tirou-nos o prazer de viver, o prazer de gozar as coisas que Deus fez, segundo o Deus eterno. E olha no relacionamento com Deus o que o pecado nos fez. O pecado nos fez ser expulsos do Éden, o pecado provocou a ira de Deus, e o pecado nos distanciou de Deus, e não somente nos distanciou de Deus, o pecado fez entre nós e Deus uma completa separação. O homem sem Cristo às vezes é robusto, é rico, é poderoso, mas morre e ele se acaba. E ele não pode agradar a Deus com seu dinheiro, com sua riqueza, com sua beleza, porque está separado de Deus. Meus amados, a pior consequência do pecado não é a morte, nem a morte física, não é. A pior consequência do pecado é a condenação eterna, é ser banido eternamente da presença de Deus. É uma vida, como disse um grande pensador, o inferno é tão terrível que a gente não sabe descrevê-lo. É uma vida de não esperança, é uma vida de não poder mudar a situação. Quem está doente espera poder ficar curado, mas quem morre já não pode fazer mais nada se morreu sem Cristo, porque não pode evitar a ressurreição, não pode evitar comparecer perante Deus. Nós, os crentes em Cristo, quando comparecermos perante o Senhor, nós já compareceremos ali justificados, glorificados, lavados no sangue do Cordeiro, limpos, mais alvos que a neve. Todavia, aqueles que não se converteram não terão seus nomes escritos e procurados ali, não consta, e quem não consta da lista fica de fora, é banido. Então isso é terrível para qualquer ser humano. Todo prazer humano e terreno, e todo prazer humano na presente vida é mesmo terreno, é passageiro, é uma verdadeira ilusão. Você dorme, você acorda no outro dia e fala, poxa, estava tão bom dormir. Você dorme, desligou, relaxou, mas às vezes até dormir já não é prazeroso. Você come, coisa boa é comer o que a gente gosta, mas depois seu estômago começa a reagir, seu intestino, você tem um problema gastrointestinal, e você fala, mas que prazer foi esse? Foi tão prazeroso na hora que estava comendo, mas agora cadê o prazer? Então, este trecho do Salmo nos ensina esta tristeza que é viver sob a ira de Deus, viver sem a aprovação de Deus. O pecado fez isso. O nosso único refúgio
é Jesus Cristo, porque Ele nos livra da ira de Deus. Ele nos garante um relacionamento com Deus, não apenas como criatura, mas como filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ninguém pode nos tomar este prazer. Portanto, nós não queremos morrer. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. É o que diz. Quem quer morrer? A gente não quer morrer. Querer morrer não é um desejo natural colocado no coração do homem, pelo contrário, foi colocado no coração do homem a eternidade para conhecer a Deus. Meus amados, viver é o imperativo da nossa existência. A vida é um dom de Deus, a morte, contudo, é castigo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo. Já o salário do pecado é a morte. Romanos 6. Então, quando uma pessoa cansa-se da vida e procura até a morte, comete suicídio, na verdade, ela está procurando um alívio para um sofrimento que ela não encontrou em lugar nenhum, porque também não se apegou a Cristo, ou desistiu, mas ela quer viver. Ela só não quer viver naquela situação quebrada, sendo esmurrada, empurrada para baixo. Ela quer viver uma vida de contentamento, de alegria. Mas o nosso contentamento só se encontra no Senhor Jesus. Aí Moisés dá pergunta nesse salmo: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem conhece as coisas de Deus? Nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele nos pode revelar. É tão grande o poder de Deus. Aí na tradução da linguagem de hoje, o tradutor diz assim: quem conhece o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? O homem vive como se não fosse prestar contas a Deus. O homem vive como se ele fosse dono da própria história. O homem vive muitas vezes sem sequer levar Deus em conta. Morreu, acabou, e não é assim. Então quem conhece? Graças a Deus que Ele nos chama e nos mostra que terrível coisa é um pecador cair nas mãos de um Deus irado. Mas quão maravilhoso é quando esse pecador se arrepende e em Cristo Jesus ele encontra em Deus compaixão, misericórdia, bondade, que nos assiste todos os dias de nossas vidas. Por isso, ele conclui seu pensamento nessa parte dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Roberto Carlos cantou: é preciso saber viver. É preciso saber viver. Quem que sabe viver? O homem não sabe viver, menos ainda morrer. Por isso nós precisamos pedir a Deus: Senhor, ensina-nos a viver os nossos dias de maneira inteligente, de maneira sensível, de maneira que te agrade. Assim nós seremos sábios, inteligentes segundo Deus. É o nosso pedido: Senhor, ensina-nos a viver os nossos dias neste mundo e nessa terra, de maneira que nossas vidas te sejam louvor, ou louvores, de maneira que o nosso viver te seja agradável. É isto. O pecado provocou a ira de Deus. A graça de Deus, no entanto, em Cristo Jesus, livra-nos da própria ira de Deus, de maneira que Jesus é o nosso refúgio em toda tempestade. Jesus é a nossa reconciliação com Deus. Por meio dele nos foi dada a paz. Sabe onde a graça de Deus é provada pelo ser humano? Na cruz. Porque na cruz Jesus expiou nossos pecados e livrou-nos completamente de toda a condenação. É isto que nós temos a dizer nesta meditação, neste momento, agora. A Deus toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus aplique em nossos corações a palavra e a gente seja inteligente para viver de uma maneira que realmente agrade ao nosso Deus. Deus nos abençoe. Amém.
Nós vamos terminar assim o nosso culto.